A coisa mais perigosa que um humano pode fazer hoje não é correr de um predador, nem fugir de uma tempestade, nem caçar comida, é ouvir um simples "você viu o que aconteceu com aquela pessoa?". Em um mundo cheio de conforto e tecnologia, algo tão pequeno quanto uma fofoca ainda dispara dentro do cérebro humano o mesmo tipo de atenção urgente que, há milhares de anos, podia significar vida ou morte. E ainda assim, por que uma informação sobre a vida dos outros parece tão irresistível? O detalhe que quase ninguém percebe é que fofoca não é só conversa vazia, ela é um mecanismo antigo disfarçado de curiosidade moderna. Para entender como isso aconteceu, você precisa imaginar um mundo sem redes sociais, sem jornais, sem placas, sem autoridade central. Apenas pequenos grupos humanos espalhados pela natureza, tentando sobreviver em ambientes cheios de perigo invisível. Cada pessoa era uma fonte de informação vital. Saber quem era confiável, quem estava mentindo, quem roubava comida ou quem quebrava regras podia decidir se você viveria mais um dia ou seria excluído do grupo. E ser excluído, naquele tempo, era praticamente uma sentença de morte. Mas a parte mais estranha é que o cérebro humano não evoluiu para lidar com grandes cidades ou internet. Ele ainda funciona como se estivéssemos nesses pequenos grupos antigos. E é aqui que tudo começa a fazer sentido, e ao mesmo tempo fica ainda mais curioso. Se você gosta de descobrir como o comportamento humano foi moldado por milhões de anos de evolução, esse tipo de história é exatamente o que este canal explora, então já se inscreve, porque você vai perceber que praticamente tudo que você sente hoje tem raízes muito mais antigas do que parece. Agora imagine uma tribo antiga ao redor do fogo. O vento frio entra pelas cavernas, há fome, há medo de predadores rondando no escuro. Nesse cenário, informação não era luxo, era sobrevivência. Saber quem caçou, quem dividiu comida, quem traiu a confiança do grupo, tudo isso era mais importante do que qualquer objeto. A fofoca, nesse contexto, não era fofoca. Era uma ferramenta social de sobrevivência. Era assim que os humanos mantinham a ordem sem leis escritas. E foi aí que algo inesperado aconteceu. Aqueles que eram melhores em observar, lembrar e compartilhar histórias sobre os outros começaram a sobreviver mais. Eles sabiam em quem confiar, sabiam quem evitar, sabiam como se posicionar dentro do grupo. Isso criava uma vantagem invisível, mas extremamente poderosa. E como tudo na evolução, essa vantagem começou a se repetir geração após geração. Mas isso ainda não explica tudo, porque não basta apenas sobreviver, era preciso pertencer. O cérebro humano desenvolveu um sistema de recompensa ligado à aceitação social. Quando alguém fala sobre outra pessoa, o cérebro libera pequenas doses de dopamina, como se estivesse recebendo uma pista importante sobre o ambiente social. Em outras palavras, fofocar dá prazer porque, no passado, isso aumentava suas chances de não ser excluído. O que torna isso ainda mais estranho é que esse sistema ainda está ativo hoje, mesmo que o perigo tenha mudado completamente. Hoje não existe mais o risco de ser expulso da tribo e morrer na selva, mas o cérebro não sabe disso. Ele reage como se cada grupo social ainda fosse uma questão de sobrevivência. E aqui o passado começa a aparecer dentro da vida moderna. Quando você ouve uma fofoca no trabalho, na escola ou até na internet, seu cérebro ativa o mesmo circuito antigo: atenção máxima, curiosidade, análise de risco social. Quem disse o quê? Quem está com quem? Quem perdeu status? Quem ganhou poder? Isso não é só curiosidade, é o cérebro tentando mapear o ambiente para garantir segurança. Só que havia um problema: nas tribos antigas, esses grupos eram pequenos, talvez 50 a 150 pessoas. E isso não é um número aleatório. Um antropólogo britânico chamado Robin Dunbar observou que o cérebro humano parece ter um limite natural para manter relações sociais estáveis, algo em torno de 150 pessoas, conhecido como número de Dunbar. Isso sugere que nosso cérebro foi literalmente moldado para acompanhar pequenos grupos sociais, não milhares de rostos como vemos hoje. Mas o mundo moderno mudou rápido, e o cérebro não acompanhou essa velocidade. Agora estamos expostos a centenas, milhares, até milhões de histórias sociais ao mesmo tempo. E mesmo assim, o cérebro continua tentando fazer o mesmo trabalho antigo:
entender quem está acima, quem está abaixo, quem pertence a qual grupo, quem pode ser confiável. E esse detalhe parece pequeno, mas mudou tudo, porque a fofoca moderna não acontece mais só em volta do fogo, ela acontece em comentários, vídeos, mensagens e conversas rápidas. Só que o mecanismo interno é o mesmo de sempre. O que hoje parece apenas hábito pode ter sido uma ferramenta de sobrevivência extremamente sofisticada. E isso fica ainda mais claro quando você observa o comportamento humano no dia a dia. Quando alguém descobre uma informação sobre outra pessoa, mesmo que irrelevante, há uma tendência quase automática de querer compartilhar. Isso não é falta de caráter, é um impulso social antigo tentando se manter ativo. E o mais curioso é que esse comportamento também existe em outros animais sociais. Primatas, por exemplo, passam grande parte do tempo observando e interagindo socialmente, formando alianças, detectando traições, ajustando posições dentro do grupo. A diferença é que os humanos levaram isso a outro nível. Transformaram a observação social em narrativa, em história, em linguagem. Só que isso também criou um lado perigoso, porque a mesma ferramenta que ajudava a proteger o grupo pode gerar conflitos, exclusões e julgamentos rápidos demais. O cérebro que evoluiu para sobreviver em pequenas tribos agora precisa lidar com sociedades complexas, onde uma informação pode se espalhar em segundos para milhares de pessoas. E aqui está a parte mais surpreendente. Quando você sente vontade de ouvir ou contar uma fofoca, não é apenas curiosidade aleatória. É o seu cérebro antigo tentando cumprir uma missão antiga em um mundo completamente novo. Ele quer entender quem está seguro, quem não está, quem merece confiança e quem não merece. Só que agora, esse sistema opera em escala exagerada. E talvez seja por isso que a fofoca nunca desapareceu. Mesmo com tecnologia, educação e evolução social, ela continua viva, pulsando em conversas simples, mensagens rápidas e olhares curiosos. Porque no fundo, o ser humano ainda é um animal social tentando sobreviver dentro de grupos. Só que agora esses grupos são invisíveis, digitais e infinitamente maiores do que qualquer tribo antiga poderia imaginar. E quando você percebe isso, a fofoca deixa de ser apenas um hábito estranho e passa a ser um lembrete silencioso de que dentro de cada um de nós ainda existe um cérebro antigo, tentando entender um mundo que mudou rápido demais para ele acompanhar.